Reflexão bíblica. Epístola aos Hebreus. Capítulo 11. Introdução. Neste capítulo, somos conduzidos por uma jornada de fé, onde homens e mulheres comuns se tornaram exemplos extraordinários de fidelidade. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das realidades que não vemos. Contexto histórico. Antes de mergulharmos nos exemplos de fé, é importante entender o contexto histórico. Hebreus foi escrito para uma comunidade cristã que enfrentava perseguição e pressões para abandonar sua fé em Cristo. O autor destaca a supremacia de Jesus e a importância de permanecer fiel mesmo diante de desafios. Divisão por grupos de versículos e títulos. 1. A definição e exemplos de fé, versículos 1 ao 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Definição da fé, versículo 1. A fé é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. Exemplos de fé desde o Antigo Testamento, versículos 2 e 3. Os antigos receberam bom testemunho por meio da fé. 2. A fé de Abel e Enoque, versículos 4 ao 6. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. A oferta aceitável de Abel, versículo 4. Abel ofereceu um sacrifício aceitável a Deus. A fé que agradou a Deus em Enoque, versículos 5 e 6. Enoque agradou a Deus e foi arrebatado sem ver a morte. 3. A fé de Noé, versículo 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. A obediência de Noé ao construir a arca, versículo 7 parte A. Noé obedeceu a Deus construindo a arca. A salvação de sua família pela fé, versículo 7 parte B. Sua família foi salva pela fé. 4. A fé de Abraão, versículo 8 a 19. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque, os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado,
Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. A obediência de Abraão à chamada de Deus. Versículos 8 ao 10. Abraão obedeceu e partiu para uma terra desconhecida. A esperança e fé na promessa de descendência. Versículos 11 e 12. Abraão e Sara tiveram um filho na velhice. A fé de Abraão na promessa de herança. Versículos 13 ao 16. Abraão esperava uma cidade celestial. A prova suprema da fé de Abraão. Versículos 17 ao 19. Abraão estava disposto a sacrificar Isaque. 5. A fé de Isaque, Jacó e José. Versículos 20 ao 22. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel, e deu ordem acerca de seus ossos. A bênção de Isaque por fé. Versículo 20. Isaque abençoou seus filhos pela fé. A fé de Jacó ao abençoar os filhos de José. Versículo 21. Jacó abençoou os filhos de José. A fé de José na promessa de Deus. Versículo 22. José confiou na promessa divina. 6. A fé de Moisés. Versículos 23 ao 29. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios, se afogaram. A fé dos pais de Moisés ao escondê-lo. Versículo 23. Moisés foi escondido pelos pais. A escolha de Moisés pela fé. Versículos 24 ao 28. Moisés escolheu sofrer com o povo de Deus. A fé de Moisés ao passar pelo Mar Vermelho. Versículo 29. O mar se abriu pela fé. 7. A fé dos conquistadores de Jericó. Versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. A queda das muralhas de Jericó pela fé. Versículo 30. Os israelitas, liderados por Josué, marcharam ao redor das muralhas de Jericó durante 7 dias, confiando na promessa de Deus. No 7º dia, as muralhas caíram miraculosamente, demonstrando a vitória da fé sobre os obstáculos. 8. A fé de Raabe. Versículo 31. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. A proteção de Raabe aos espiões. Versículo 31 parte A. Raabe, uma prostituta cananeia, escondeu os espiões enviados por Josué. Sua fé em Deus a levou a proteger os mensageiros de Israel. A salvação de Raabe e sua família. Versículo 31 parte B. Por sua fé, Raabe e sua família foram poupadas quando Jericó foi destruída. 9. Outros exemplos de fé. Versículos 32 ao 40. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté,
e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Heróis anônimos da fé, versículo 32. O autor menciona Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas como exemplos de fé, vitórias, milagres e sofrimento, versículos 33 ao 40. Esses heróis experimentaram vitórias, viram milagres e enfrentaram perseguições, torturas e prisões. Sua fé permaneceu inabalável. Conclusão. Hebreus 11 nos inspira a perseverar na fé, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que possamos seguir o exemplo desses heróis e confiar plenamente em Deus, independentemente das circunstâncias. O capítulo começa com uma definição poderosa de fé como a certeza em coisas esperadas e a convicção em coisas não vistas. O capítulo destaca vários exemplos de fé através de figuras bíblicas como Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara e outros, mostrando como a fé os levou a agir de acordo com as promessas de Deus. Através da fé, esses indivíduos alcançaram grandes feitos, como a construção da arca, a oferta de sacrifícios e a bênção das gerações futuras. O capítulo conclui que, embora esses indivíduos não tenham visto a totalidade das promessas de Deus se cumprir em suas vidas, eles buscaram uma pátria celestial e foram aperfeiçoados pela fé. Este resumo destaca a centralidade da fé na experiência humana e seu papel fundamental na história da redenção. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.